Vamos falar um pouquinho de propósito? Essa palavra tão contemporânea que vem sendo veiculada nas redes sociais. Tem gente que paga muito caro para poder descobrir qual que é o seu propósito na vida, para poder ter uma direção a seguir. Olá, eu sou o Thiago Silva, você está no canal Em Casa, o canal mais caseiro do YouTube. Para você que ainda não é inscrito, por favor, fique até o final. E se fizer sentido, só se fizer sentido, eu peço que você se inscreva e dá aquele joinha e me ajude a propagar este conteúdo para mais pessoas na internet. Vamos lá. Dito isso, propósito, né? Primeiro a gente precisa definir o que é propósito. E aqui eu vou me restringir falando sobre a questão estritamente profissional. Quando se fala de propósito, tá querendo perguntar, tá dizendo o que você veio fazer aqui na Terra, qual que é as suas habilidades, o que você faz para o mundo, que você faz diferente. Essa é a definição de propósito que eu vou tratar aqui. Lembrando que eu não sou um especialista nesta área, eu vou falar das minhas experiências de vivente. Se você não considera isso como uma lição válida, eu peço por favor que você saia do vídeo. Eu poderia estar mentindo para vocês aqui, dizendo que eu sou um especialista, eu não sou. Sou só um vivente, um observador das minhas próprias atitudes e da vida como um todo, de modo geral. Você que decidiu ficar, obrigado. E vamos lá viajar nessa ideia aqui comigo. Definindo de uma vez por todas o que quer dizer propósito, o que você veio fazer aqui na Terra, no que você é bom, partindo desse pressuposto, para responder essa pergunta, você tem que olhar para dentro de si. Eu não tenho essa resposta para você. E para exemplificar para você, eu vou contar um pouquinho da minha história. Quando eu era pequeno, desde muito pequeno, eu sempre gostei de consertar as coisas, né? Na verdade, quando eu era pequeno, mais quebrava do que consertava. Eu me lembro do episódio que minha mãe estava com um problema na elétrica da lavanderia dela e eu me meti a querer arrumar porque o disjuntor estava caindo. E mesmo sem ter conhecimento nenhum, eu fui curioso o suficiente para ir lá entender que o disjuntor estava desarmando. Obviamente que tinha algum curto no sistema, para quem entende aí. Eu simplesmente bypassei, eu tirei o disjuntor e emendei um fio no outro. Pegou fogo na hora porque havia um curto. Só que eu sempre fui curioso nessa área. Eu sempre quis mexer nas coisas. E isso já lá atrás já me dava um indício sobre isso. E também sempre fui muito bom em comunicação. Sempre nos trabalhos escolares que nós fazíamos, eu sempre era o cara que apresentava o trabalho. Sempre. Eu pouco me dedicava na hora de fazer o trabalho e eu ficava com a missão de poder apresentar esse trabalho. Então note que lá atrás já havia indícios das coisas que eu era bom de fazer. Comunicar com as pessoas e resolver o problema das pessoas. Então, obviamente, eu tinha que procurar uma profissão que envolvesse essas duas habilidades. E como um jovem tradicional, é claro que eu não fiz nada disso. Eu não tinha nem essa consciência. Fiz tudo ao contrário daquilo que a minha natureza, o que os cientistas chamam de natureza, pedia para eu fazer. Eu fui a lugares que eu não queria ir, eu frequentei festas que eu não queria, eu fui a shows de bandas que eu nem gostava. Resumindo, fui um jovem comum como qualquer outro, porque nós não temos essa consciência. O que eu sou hoje, o que eu penso sobre mim hoje, é fruto das consequências que eu já passei. Beleza? Por que eu estou falando isso? Para você olhar para você também e ver na sua infância aquilo que você gostava de fazer. E você vai perceber que naturalmente, hoje, dificilmente você está fazendo aquilo que você gostava de fazer quando era pequeno, aquilo que a sua natureza pedia. E é perfeitamente natural, sinta-se comum como a maioria de nós. Por isso que nós somos, muitas vezes, insatisfeitos com o nosso trabalho, insatisfeitos com a nossa vida. E por que eu sempre falo do nosso trabalho? Porque não sei se você sabe, o trabalho é o que a gente passa mais tempo fazendo na nossa vida. Na verdade, é a segunda coisa que nós fazemos há mais tempo. Só perde para nossas horas dormidas. Então, a gente primeiro dorme mais do que qualquer outra coisa e depois trabalha mais do que qualquer outra coisa. Por isso que o trabalho é tão importante nas nossas vidas. Por isso que nós temos que achar algo que nos satisfaça. E não é fácil você achar isso. Eu mesmo, depois de toda essa história que eu contei para vocês, da minha natureza,
que eu gostava de comunicar com as pessoas, gosto de resolver problemas, eu fui para a área de segurança pública. Por pressões sociais, por garantias, enfim. A vida me levou para lá. E é óbvio que eu não gosto do que eu faço. Por quê? Porque é um trabalho que envolve naturezas que vão de encontro com as naturezas que são naturais a mim, a minha pessoa. É um trabalho que exige imposição de regras para as pessoas, fiscalização, muitas vezes o que a gente chama de uso de progressivo da força. Eu nunca fui um cara que gostei de violência, eu sempre fui um cara que gostei de paz, gostei de harmonia, gostei de socializar. Mas eu percebi isso só agora. E tá tudo bem com isso. Eu tô te contando para você se sentir tranquilo, pertencente também ao mesmo grupo que o meu. É normal, isso faz parte da vida. Só que agora, você que despertou, você que está aqui neste vídeo, parabéns, você agora tem entendimento, tem consciência de que não é aquilo que você quer. Eu sempre costumo dizer que eu sei mais daquilo que eu não quero do que aquilo que eu quero. Quando alguém me pergunta, eu tenho muita dificuldade de falar sobre mim mesmo. Quando alguém me pergunta quem é você, geralmente eu respondo assim: meu nome é Thiago Hermínio da Silva, Thiago Silva. É a única certeza incontestável que eu sei sobre mim. Porque tá lá, tá registrado em cartório. Mamãe e papai colocou meu nome, Thiago Hermínio da Silva. O resto eu tenho uma vaga ideia de quem sou. E isso tem muito a ver com a personalidade, com o entendimento nosso da nossa vida, da nossa percepção. Olhe para dentro de você, veja quais são suas naturezas, seus princípios, aquilo que você fazia quando era criança, que o tempo voava, você nem viu o tempo passar. E você tenta extrair isso de alguma forma para poder traduzir isso para o mundo moderno agora e você tentar encaixar alguma coisa que encaixe mesmo com a profissão que vai ao encontro da sua natureza. E tá tudo bem se você está em outro lugar de profissão. Tá tudo bem. O importante é que você conseguiu despertar agora. E não tem tempo certo para acontecer as coisas. As coisas acontecem no acaso, na contingência. E só o fato de você despertar, eu estou reforçando isso aqui, é extremamente importante para agora você ter um propósito, eu usando a palavra, um propósito para você seguir. Já que você descobriu que aquele lugar não é o seu, você vai mirar em outro lugar, outra profissão que tem mais ou menos as características que você espera de uma profissão e vai atrás dela, no seu tempo. Se não der agora, acalme-se. Acalme seu coração, viva seu momento, pague suas contas, viva sua vida. Só que você vai ter um alvo. É importantíssimo nós termos um alvo na vida. Durante muito tempo, eu vivi nesse plano sem ter um objetivo, sabe? Para onde o vento ventar, eu estou indo, para onde a maré me levar, eu estou indo. E isso faz com que você negue a sua natureza e faça as coisas aleatoriamente. Quando você tem um objetivo, você acaba tendo deste propósito. Eu espero que tenha ficado muito claro para vocês isso, como mais ou menos você descobrir a sua natureza e como você aplicar isso na sua vida prática adulta. Beleza? Eu quis passar um pouquinho da minha experiência. Espero que vocês tenham gostado e, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho e me ajuda a propagar esse conteúdo para mais pessoas na internet. Valeu, obrigado, até o próximo vídeo e eu fui.